Que a paz de Deus esteja presente no seu coração nesse momento tão especial em que nós nos reencontramos, mais um vídeo, aula das lições bíblicas da CPAD, um projeto da Igreja Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, cujo presidente é o pastor Ivaldo Teodoro da Silva, que também é o nosso presidente da CIEADEP, Convenção das Igrejas Assembleia de Deus do Estado do Paraná. É um prazer, é uma alegria poder reencontrar com você mais uma vez. Já estamos aí nos nossos encontros semanais e você que está pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda a esse projeto. E esse projeto tem o intuito de auxiliar os professores de escola dominical que utilizam as lições bíblicas da CPAD na preparação das suas aulas, não trazendo aqui todos os comentários, mas trazendo os temas principais para que você, como professor, possa aprofundar mais. A você que é aluno ou aluna da escola dominical, poder se preparar antecipadamente, estudar o tema da lição, verem quais são os pontos principais e levar esse assunto lá para a sua escola dominical, comentar com o seu professor, agregar cada vez mais, porque uma vez que você tenha mais conhecimento sobre o assunto e você questione o professor, os dois podem crescer juntos, E também a você que está nos ouvindo, mas ainda não é aluno da escola dominical, para que você sinta o sabor do tema que vai ser tratado na lição da escola dominical e desperte em você o interesse de estar participando da igreja mais próxima que utiliza as lições bíblicas da CPAD, e você também vai poder compartilhar e desfrutar dessas lições ricas para a nossa vida espiritual. Nós estamos agora na lição de número 9, que vai ser ensinada nas escolas bíblicas no dia 3 de março. O título é Elias no Monte da Transfiguração. Até agora, nós já estudamos sobre Elias, desde o início, no primeiro livro de Reis 17, quando aparece repentinamente Elias, e como ele anuncia a seca sobre Israel por causa da apostasia. E nós vemos aí uma longa de algumas lições, tratando de alguns momentos posteriores a isso. Nós vimos aí a Elias o tesbita, as características, nós vimos sobre a grande seca, sobre os profetas de Baal, o desafio que houve, o homem de Deus em depressão, a viúva de Sarepta, demonstrando a dependência de Elias e Deus e também da própria viúva, como Deus é o Deus soberano e provedor de todas as coisas. Nós já vemos também sobre o legado de Elias, a vinha de Nabote e o legado de Elias na sequência. E agora, nessa lição, nós estamos saindo um pouco do contexto do primeiro livro de Reis e o segundo livro de Reis, e indo para um texto do Novo Testamento, onde faz alusão ao próprio profeta Elias. Elias no Monte da Transfiguração é o título desta lição, conforme já mencionado. O texto áureo dessa lição, ele diz assim: E Jesus transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então nós vemos aí um momento em Mateus 17, quando Jesus transfigura-se diante dos seus discípulos, e também nós vemos aí aparecer as figuras de Moisés e Elias. Mas antes de dar continuidade, eu quero lembrá-la, se você gostar desse vídeo, não esqueça de clicar aí, se for no YouTube, tem aquela mãozinha, ok, se estiver no blog ou no site, clique no título em cima, vai abrir o YouTube para você, clique lá no gostei. Se você gostou realmente, inscreva-se nos canais, principalmente no canal ali do YouTube, para que você possa fazer os seus comentários no blog também, e receber antecipadamente este vídeo. Não esqueça de fazer isso. E a verdade prática da lição diz sobre o aparecimento de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, é um testemunho de que a lei e os profetas cumprem-se em Cristo, o Messias prometido. Então, a verdade prática traz aí praticamente o objetivo principal dessa lição, que é o testemunho de quem representa Moisés e Elias, ou seja, a lei e os profetas, que haviam falado a respeito do Messias prometido. E vemos isso cumprindo-se em Cristo. E nós temos aqui nessa lição de observar também o contexto anterior e posterior para nós entendermos o objetivo desta lição. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 17, verso 1 e 8, aonde nós vemos aí então a transfiguração de Jesus diante de Pedro, Tiago e João,
E junto com ele aparece conversando Moisés e Elias, né? E ouve-se uma voz, aí que é importante, uma nuvem toma, né, essas figuras, e ouve-se uma voz dizendo que é a voz de Deus, dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Semelhante ao que aconteceu no batismo de Jesus com João Batista, né? Mas aí quando Pedro faz uma menção de fazer um tabernáculo, alguma tenda, e o próprio texto bíblico nos evangelhos deixa claro que, não sabendo o que fazer, ele faz essa oferta a Jesus e de repente então some-se a figura de Moisés e Elias, e eles veem então somente Jesus voltando ao normal. Então essa é a leitura bíblica em classe, para a gente se situar. Então, para introduzir a lição, este acontecimento tem como principal objetivo demonstrar que Jesus de fato era o Messias prometido. Isso está lá nas lições bíblicas, na página 63, é uma citação, esse é o principal objetivo, né? Demonstrar que Jesus realmente era o Messias que havia sido prometido, que estava escrito ou que havia sido anunciado já na lei, né, principalmente por Moisés e os profetas, e que estava se cumprindo na vida de Jesus, porque muitos, como você sabe, rejeitaram a Jesus, e até hoje muitos ainda não têm Jesus como o Messias prometido e ainda estão aguardando, né? Interessante, né? Então Elias e Moisés, como representante dos profetas, no caso Elias e Moisés, a lei, ambos anunciaram o Messias, né? E a ênfase é dada a Jesus, então, o Messias anunciado, especialmente como Filho de Deus. No testemunho de Deus ele diz: este é meu Filho amado em quem me comprazo, né? O Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 1 a 13, e Lucas, capítulo 9, verso 28 a 36, também registram o episódio da transfiguração. Então é importante você também fazer leitura desses textos para você fazer uma comparação entre os textos dos evangelhos. Lembrando mais uma vez, não é redundante nem é repetitivo dizer, para lembrar você que talvez está pela primeira vez ou que ainda não tem conhecimento, esse slide que eu utilizo aqui para fazer o comentário da lição está disponível também no site AD São José dos Pinhais, no site redemonamiga.com.br, no meu blog pessoal, natalinodasneves.blogspot.com.br, bem como os vários sites que já estão disponibilizando os nossos vídeos e também os nossos slides, como no caso o www.assembleiano.com.br e EBD Online e outros sites que nós temos aí que estão divulgando os nossos vídeos. Então não deixe de acessar, baixar o seu slide e rever a lição. Então o tópico número 1 da lição tem o título Elias, o Messias e a Transfiguração. Eu também tenho tido por hábito seguir aqui os títulos, independente dos comentários que eu já tenho feito, de discordar de alguns títulos ou de algumas partes da divisão, tenho seguido para facilitar para você que está estudando, ou você que é o professor, também fazendo meus comentários dentro desses tópicos, né? Então, primeiro, Elias, o Messias e a Transfiguração. Então, em primeiro lugar, fala sobre a transfiguração. A transfiguração, na realidade, é uma mudança de aparência ou forma, mas não uma mudança da essência, né? Jesus não deixou de ser ele ali mesmo, mas mudou a sua forma, né? Aqui o texto fala sobre o resplendor, né, sobre o rosto de Jesus, mudou a sua aparência, a forma de se apresentar, e isso chamou a atenção dos discípulos, mas a essência continuava a mesma, né? Jesus ali encarnado como homem, mas demonstrando ali a sua messianidade, né? A transfiguração evidencia a filiação divina de Jesus, né? Um Messias diferente do que o povo esperava. Então é bom deixar bem claro que esse Messias que o povo de Israel aguardava, não é esse Messias como depois, mais à frente, depois da morte e ressurreição de Jesus, os próprios discípulos que também estavam confusos em relação a isso, ele se apresenta como o verdadeiro Filho de Deus e como Deus, e não como um ser humano, um libertador político, que como era a esperança do povo israelita. Por isso que muitos rejeitaram Jesus, que esperavam Jesus com toda a pampa de um rei, de um grande e impetuoso general que comandasse o exército de Israel, que libertasse da sua servidão do Império Romano, conforme predito, né, dessa libertação para o povo de Israel, essa restauração. Mas na realidade,
Jesus se apresenta como o Messias, como Deus realmente havia proposto, né? Que é o próprio Deus encarnado diante do povo e trazendo uma liberdade espiritual, não uma liberdade política conforme eles aguardavam. Isso é importante. E aqui nós vemos que Deus se manifesta e apresenta Jesus como seu próprio filho, e nós vamos ver que futuramente, mesmo assim, os discípulos ainda eles tinham dúvida em relação a isso, mas nós fica bem claro isso nos evangelhos, e muitos textos dizem assim, por isso agora nós entendemos o que Jesus queria dizer, né? Então isso é importante nessa lição. O segundo item do tópico 1 fala sobre a glória divina, né? Elias, o Messias e a transfiguração. O segundo item, a glória divina. Diz que uma nuvem luminosa os cobriu, conforme já citei anteriormente. E essa nuvem sempre tem uma representação da presença de Deus. Tem vários textos bíblicos que estão aqui citados, Êxodo 14, 19 e 20, e assim por diante. Você vai poder ter acesso quando você baixar o meu arquivo de slides. Então, a nuvem já representa a presença de Deus. Nós vemos isso em vários textos bíblicos, conforme citado. É a maneira que Deus demonstrando que ele também estava presente naquele momento, junto ali a Jesus e também aos seus discípulos, né? Conforme nós vemos a experiência de Moisés, né, relembrando aqui como Moisés foi uma figura que apareceu, lá em Êxodo 19, 33 e 34, nós vemos quando Moisés no Monte Sinai, Deus se apresentando a Moisés de maneira espetacular, de maneira assim sobrenatural, e Deus se manifestando na sua presença, e semelhante a essa experiência que eles tiveram. E Elias também no Monte Sinai, que nós já vimos aqui em lições anteriores, principalmente na lição 5, o homem de Deus em depressão, quando Deus se apresenta a Elias, né? Não da maneira que ele queria, mas Deus de uma forma diferente se apresenta numa brisa suave, e ali naquele momento Elias tem uma experiência com Deus. Então nós vemos algumas semelhanças, né, nesse texto com o texto do Monte da Transfiguração, no caso da presença de Deus diante de Moisés, diante de Elias e agora diante de Jesus e os seus discípulos. Isso é importante quando nós olharmos para o contexto anterior e posterior. Este episódio serviu mais tarde para evidenciar a divindade de Jesus, Mateus 17 e 9. Então nós vemos que mais à frente vão ser citados, principalmente até na epístola de Pedro, quando ele faz menção desse momento especial para demonstrar a divindade de Jesus. Jesus não como Messias prometido, libertador, mas Jesus como Filho de Deus. Isso é importante. A sinopse do tópico que tem na revista do professor, na página 63, está descrito assim: a transfiguração provou para os discípulos e para nós aquilo que Jesus sempre fora, o Verbo divino encarnado. Então nós vemos aí nesse texto a identificação de Jesus como discípulo, né? O Messias prometido e também como Filho de Deus. O segundo tópico, Elias, o Messias e a restauração. Então a figura do Messias ligado à restauração. Então aqui trata na questão da tipologia, no primeiro item da lição, trazendo aí a questão da relação entre Moisés e a lei, a figura de Moisés representando a lei. Moisés que havia anunciado um surgimento de um profeta, né, no futuro, semelhante a ele, e dizendo, a ele ouvi, né? A ele ouvi. Assim como Moisés foi um grande libertador, esse Messias também seria um libertador. Por isso, essa comparação do Messias muitas vezes com Moisés, e nós vemos aí então uma confusão muitas vezes que é criada do Jesus, né, como Messias que traz a libertação espiritual e não política, conforme já mencionado também. Deuteronômio 18 e 15 faz registro dessa menção de Moisés em relação ao anúncio, né, desse Messias, portanto ali na lei, vários textos, e esse em especial a relação ou a menção do Messias prometido na lei. Aí vem outro item que é a questão escatológica, Elias como precursor do Messias, lá em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, anunciando, né, o retorno de Elias, né? Então vem toda aquela questão de Elias, do seu arrebatamento, Elias que não vem, pelo texto bíblico, que não veio aprovar a morte, que deveria que retornar. Tem toda uma especulação em cima desse texto de Malaquias 4, 5 e 6. Eu aconselho você a dar uma aprofundada nesse texto, ler um pouco mais sobre esse assunto, porque nós vemos que ele vai interferir de maneira significativa na interpretação desse texto,
porque nós vemos em Lucas 1:17 que isso se cumpriu em João Batista. Elias, ele retornou na figura de João Batista. Mas como? Lá em Lucas 1:17 diz que no mesmo espírito e virtude de Elias. Esse texto é muito utilizado por algumas denominações que defendem a reencarnação e utilizam esse texto para defender os seus argumentos em relação à reencarnação, que no caso de João Batista era uma reencarnação de Elias. Mas o texto aqui deixa bem claro, e você não pode deixar de analisar bem esse texto, Lucas 1:17, tem outros textos também, dizendo que ele no espírito e virtude de Elias, ou seja, da mesma forma que Elias agiu, no mesmo comportamento, a mesma característica, estava presente João Batista. Por exemplo, Mateus 3:7 fala a questão da confrontação que João Batista fez com os monarcas, assim como Elias também fez. A ousadia, em Lucas 3:1-4, fala da ousadia de João Batista. A rejeição, Mateus 11:18, e assim por diante, a forma de se vestir. Então, eram muitas características muito similares entre João Batista e Elias, ou seja, ele veio, conforme diz Lucas 1:17, no mesmo espírito e virtude de Elias. Não quer dizer que João Batista era a reencarnação de Elias. Isso é muito importante você tratar na escola dominical esse assunto durante a aula. O testemunho de João Batista serviu para comprovar a messianidade de Jesus. Então, vimos que João Batista, que veio no espírito e virtude de Elias, ele fez o papel de anunciar e comprovar a messianidade de Jesus, anunciando Jesus como aquele que haveria de vir, e que ele mesmo cita que não era digno nem desatar as suas alparcas, demonstrando a sua humildade. Então ele anuncia, aí é uma questão, num sentido escatológico, essa vinda do Messias, e também nós vemos aí muitas questões futuras ainda, que ainda irão acontecer, que ainda irão ser realizadas, ou profecias que serão cumpridas no sentido escatológico. A sinopse desse tópico, na página 64 da revista do Professor, diz assim: no evento da transfiguração, Moisés prefigura a lei e Elias os profetas. Então nós vemos aí a figura de Moisés, a figura da lei e Elias dos profetas, e o sentido aí também escatológico em relação a Elias, o seu retorno, né? O tópico 3 tem o título Elias, o Messias e a rejeição. Estão tratando em relação da rejeição do Messias. No primeiro item diz assim, o Messias esperado, né? O Messias esperado. O sinal da vinda de Elias como precursor do Messias devia ser comprovado. Então, baseado naquilo que nós já mencionamos em Malaquias 4, 5 e 6, lá em Mateus 17:10, nós vemos que vem esse questionamento em relação a Jesus, mesmo depois da transfiguração. Eles perguntam para Jesus sobre essa questão, por que os escribas dizem que o Elias, né, deveria preceder o Messias? A vinda de Elias deveria preceder o Messias, ou seja, antes do aparecimento do Messias, deveria aparecer Elias. Então essa era uma questão de que era fundamental para a aceitação de Jesus como Messias, que era questionado pelos fariseus, saduceus, pelos escribas, né, que Messias ainda não havia vindo. Foi nesse momento em que Jesus afirma, em Mateus capítulo 17, versos 12 a 13, dizendo que, na realidade, isso tinha que se cumprir, mas que, na verdade, Elias já havia vindo, já tinha vindo. É aí que ele cita João Batista como uma figura de Elias, né? Que é aquele que havia vindo já no espírito e na virtude de Elias. Então, Jesus mesmo traz essa afirmação de que João Batista era a figura do próprio Elias. Mateus 17, verso 12 e 13. Os líderes religiosos da época não enxergaram esse sinal, por isso a rejeição. Conforme eu já disse, eles aguardavam então essa vinda de Messias, como que aparecesse novamente para eles de forma física, visual, e não de uma forma, uma figura como foi João Batista. Eles não creram dessa forma e por isso a rejeição de Jesus.
O Messias rejeitado, o item 2 do tópico 3, diz assim: o texto da transfiguração faz parte de um contexto. Então nós temos que ler o contexto anterior, nesse caso em especial, para nós entendermos o motivo, o porquê da colocação desse texto da transfiguração no lugar que foi colocado nos evangelhos, conforme citado, né? Mateus, João e Lucas, né? Aqui nós vemos em Mateus 16, 13 e 20, como nós estamos estudando Mateus, vamos pegar o texto anterior, nós vemos o que antecede o texto da transfiguração. Nós vamos ver que no verso 1 do capítulo 17, na lição bíblica em classe, diz 6 dias depois, né? Em outros evangelhos, 18 dias. Na realidade, é uma forma de dizer que uma semana depois, né? Depois do quê? Depois do fato que havia acontecido, da confissão de Pedro. Quando Jesus, no capítulo 16, do verso 13 ao 20, ele pergunta o que dizem, quem dizem que eu sou, né? Então alguns dizem, que tu és João Batista, que tu és o Elias que haveria de vir. Até o Jesus também foi citado como o Elias que haveria de vir, e assim por diante. E é nesse momento que a palavra de Deus nos diz que Pedro, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós vamos ver aí que Pedro faz uma revelação espetacular, sobrenatural, porque Jesus disse que não foi ele de si mesmo que falou aquilo, mas revelado pelo Espírito Santo de Deus. Pedro, que mais à frente nós vamos ver, acaba demonstrando uma incredulidade na própria divindade de Jesus, porque achando que ele já havia morrido e acaba negando a Jesus. Ele aqui afirma que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Demonstrando essa messianidade. Então é por isso que, na sequência, nós vemos que Jesus, no verso 24 a 28 do mesmo capítulo 16, ele começa a fazer um discurso sobre a cruz, sobre o sofrimento que o Messias haveria de passar, o que isso não era entendido pela crença popular da época, porque a crença popular da época é aquilo que eu já comentei, é que o Messias libertador, poderoso, que havia libertar o povo de Israel, não um Messias fraco na visão deles, alguém que viesse humilde, que fosse sofrer. E Jesus fala sobre a cruz, o sofrimento da cruz, a necessidade desse sofrimento da cruz para a libertação, isso precedendo a libertação espiritual do povo. Então aí é um grande contraste entre essa crença popular sobre o Messias, que deveria vir de forma pomposa, com o anúncio de Jesus de um sofrimento. Por isso, na sequência, nós vemos então Jesus se apresentando, transfigurando-se, apresentando com Moisés e Elias para comprovar ali a veracidade ou o cumprimento da palavra do Antigo Testamento, das leis dos profetas, e como Deus se manifesta com a nuvem, com a sua presença divina, para apresentar Jesus como Messias e como seu próprio Filho. Isso vai servir e muito mais à frente, depois quando os discípulos têm então essa presença ou a experiência da ressurreição de Jesus, até então que eles estavam temerosos e incrédulos. E o sinopse desse tópico 3 diz assim, na página 65 da lição bíblica: João era o Elias que havia de vir e Jesus era o Messias. Então nós vemos aí nesse tópico a evidência de que João Batista é a figura do Elias que veio no mesmo espírito e virtude, e Jesus o Messias que haveria de vir e que fora prometido. Então o tópico 4 e o último tópico, Elias, o Messias e a exaltação. Então, Elias, o Messias e a exaltação, né? Ou seja, do Messias. O primeiro item, para falar da exaltação, fala primeiro da humilhação, né? Então, o primeiro item do tópico 4 fala sobre a humilhação. O evento da transfiguração cria uma expectativa nos discípulos. Elias terá de vir para restaurar tudo. Nós vemos que no verso 11, eles fazem aquele questionamento sobre Elias, mas sempre na expectativa porque lá em Malaquias, no capítulo 4, que nós citamos, quando anuncia o Elias, fala de uma restauração de tudo seria restaurado. E volto àquela questão da crença popular, de uma restauração, né? Uma restauração política que eles esperavam. Mas Jesus revela que a restauração passa pela humilhação, e não a exaltação, como eles pensavam. Mateus
no capítulo 17, verso 12, fala assim: assim o Filho do Homem irá sofrer da parte deles, dizendo, o Messias, que era ele, o Filho do Homem, irá sofrer, irá padecer, fala sobre a cruz, sobre a humilhação. E nós vamos ver que mesmo Jesus alertando, falando, no momento certo, na hora H, eles não entenderam e chegaram a abandonar Jesus. Você vê como que Jesus já de antemão preparou, explicou, mas eles não entendiam? Assim como nós muitas vezes não entendemos, né? Esse é o objetivo principal do episódio da transfiguração, né? Que os discípulos posteriormente pudessem entender o escândalo da cruz. Isso é importante, porque mesmo com essas orientações, com esses eventos, nós vamos ver que eles tiveram dificuldade. E Jesus diz para eles assim, nós vamos ver isso também no Evangelho, dizendo que não conte isso, né, para ninguém, né? Dizendo que para eles não deveriam comentar sobre esse evento que havia acontecido, mas somente no momento certo, no momento ideal. Eles não conseguiam entender essa mensagem do escândalo da cruz, e isso ajudou depois. E você aceitaria um Messias que pregasse a humilhação? É a verdade prática que eu coloco aqui. Muitos ainda não aceitam até nos dias de hoje, porque pregam um evangelho diferente desse que Jesus pregou, que para ser exaltado primeiro precisa ser humilhado e passar pela cruz. Muitos estão procurando somente o ibope, os holofotes, os destaques, e estão se esquecendo de pregar a cruz. Jesus pregou a cruz, a humilhação, o sofrimento de cruz que traria a libertação, que trouxe a libertação para todos aqueles que creem em Jesus e que são justificados diante de Deus pela sua obra, a obra de cruz. Então chama atenção aí para o evangelho que é pregado hoje também nos nossos dias. O segundo item fala sobre a exaltação. Pedro, ao ver Jesus sendo humilhado, o rejeitou. Nós vemos aí que Pedro, quando viu Jesus sendo humilhado, esse mesmo Pedro que foi sempre ativo para todas as coisas, se prontificando a seguir Jesus, a fazer uma defesa pelo Evangelho, em defesa de Jesus, nós vemos que ele acabou negando Jesus, rejeitou, porque viu a humilhação de Jesus, viu-se correndo o risco também de sofrer. Ele rejeitou a Jesus, como muitos ainda negam nos nossos dias, com medo de pagar o preço que Jesus pagou também, ou um preço semelhante. Entretanto, mais experiente, Pedro, né, ele escreve sobre o episódio da transfiguração e comenta sobre a exaltação de Jesus. Em 2 a Pedro, no capítulo 1, no verso 16 e 17, nós vemos que ele cita esse evento da transfiguração. Agora, muito mais experiente. Agora, tendo passado por várias situações, no meio em que ele vivia, dentro do seu contexto, sendo humilhado muitas vezes, mas tendo a experiência do poder de Deus na sua vida, do que Deus havia feito na sua vida, essa convicção, ele passa então a falar dessa experiência que teve na transfiguração, e nesse momento ele aproveita para trazer e demonstrar a exaltação de Jesus. Vocês verem como é? E agora ele, com mais experiência, ele já conhece a respeito da mensagem do escândalo da cruz, do sofrimento da cruz, e o que esse escândalo, que esse sofrimento trouxe como libertação espiritual, e ele apresenta Jesus exaltado. E aí, também, um momento de nós lembrarmos qual a promessa que nós, como igreja, como salvos do Senhor, temos para uma vida após essa que nós vivemos. Você tem essa esperança? Se você não tem, você que está nos ouvindo, é o momento de você se aprofundar um pouco mais na palavra de Deus, na verdade do Evangelho, porque nós temos uma promessa gloriosa e temos os nossos corpos também sendo transformados, conforme o apóstolo Paulo nos disse aos Coríntios, em Tessalonicenses, em um corpo incorruptível para estar com o Senhor para todos sempre. Aproveite a oportunidade desta lição, desse estudo, para você se aprofundar sobre isso e também receber essa bênção, fazer parte dessa bênção de Deus. Uma pessoa transformada por Deus sabe que o importante é a exaltação dada por Deus e não pelo ser humano e nem pelo sistema que domina o mundo. Então nós vemos que as pessoas têm confundido muito isso, têm buscado muita exaltação e pouco a verdade da cruz. As pessoas têm buscado o crescimento rápido, o poder, a dominação,
e muitas vezes tem passado por cima de muitas pessoas, de muitas questões morais, legais, usurpando o poder. Mas esquece que tem um Deus que é um Deus soberano, que está acima de tudo e de todos. O mesmo Deus que mandou o seu Filho para, na forma humana, pagar o preço pelos nossos pecados. Então é esse Deus que está no controle. É Ele que sabe todas as coisas. E é Ele que conhece todas as coisas, inclusive o que você pensa, o que você faz. E aí, como aplicação prática, eu deixo aqui qual a exaltação que você tem buscado. A exaltação que passa pela humilhação, pela cruz, ou a exaltação de si mesmo? É algo para você refletir. A sinopse do tópico citada na página 65 diz assim, desse tópico: Jesus deixou claro que a cruz faz parte do plano divino para restaurar todas as coisas. Então, a restauração de todas as coisas, conforme havia sido anunciado com a vinda do Elias e do Messias, ela passa primeiro pela cruz. Não esqueça disso. A mensagem da cruz, tão esquecida nos nossos púlpitos nos dias atuais. Considerações finais desta lição. O evento da transfiguração demonstra que as profecias sobre o Messias, contida na lei e nos profetas, se cumpriram integramente em Jesus, o Filho de Deus. Então, essa transfiguração, ela vem demonstrar o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, mais especificamente na lei e nos profetas, representada pela figura de Moisés e Elias, cumprindo-se em Jesus. O verdadeiro Messias passaria pelo caminho da humilhação para ser exaltado e para restaurar todas as coisas. Então, isso que nós vemos também, que o Messias verdadeiro, aquele Messias prometido por Deus, na realidade não era aquele libertador político que eles aguardavam, mas era aquele que ia passar pelo caminho da humilhação, mas que seria exaltado e haveria de restaurar todas as coisas. E muitas coisas ainda que serão restauradas, inclusive na questão da criação. Em Cristo é antecipada a glória da ressurreição e o esplendor final dos salvos. 2 aos Coríntios 3:18. Então nós vemos aí essa transfiguração também fazendo-nos lembrar dessa glória da ressurreição, né? Que os salvos terão, aqueles que já morreram e aqueles que terão seus corpos transformados na vinda de Jesus, porque faz uma alusão à vinda de Jesus também, desse corpo transformado que será transfigurado, mas também agora na sua essência, para estar com o Senhor por toda a eternidade. Então, que Deus, na sua multiforme graça e misericórdia, vos faça compreender aquilo que nós comentamos aqui nesta lição. Quero aproveitar para convidá-las a participar da 7ª confraternização do Círculo de Oração da Igreja Evangélica Semente de Deus de São José dos Pinhais. Então, você é nosso convidado a participar desse evento no dia 8, 9, 10 e 11 de março, a partir das 19 horas. 8, 9, 10 e 11 de março, no ginásio Ney Braga, aqui em São José dos Pinhais. Você que é da região metropolitana, ou você que estiver passando por aqui, esteja presente também. Os preletores serão o pastor Ivaldo Teodoro da Silva, a pastora Mancida, o pastor Jander Magalhães, de Minas Gerais, pastor Takayama, aqui de Curitiba, deputado, e também os cantores Isaac e Lúcia, Distrito Federal, que estiveram aqui recentemente cantando esses hinos sacros abençoados. Então você é nosso convidado para estar presente. E o tema deste evento é Mulheres Cheias de Unção em Ação, baseado em Eclesiastes 9, 8 e 10. 9, 8 a 10. Mais uma vez, não esqueça de clicar ali no gostei, se você gostou do vídeo, lá logo abaixo do vídeo, no canto lado esquerdo, clique no gostei e um pouquinho acima está lá, inscrever-se. Você ainda não se inscreveu, não perca a oportunidade, se inscreva, receba antecipadamente a divulgação dos vídeos, poderá postar os seus comentários e participar conosco desse projeto. Agradeço a sua atenção e que Deus continue abençoando você e a sua família. Muito obrigado.